numa época em que não tinha energia elétrica nas casas, não tinha água encanada. Se tem uma coisa assim, está intimamente relacionada ao fato de ser mãe, é a culpa. Quando você sai de uma separação, você sai quebrada. A gente vai mais um medo, né? Se eu me contamino e levo isso para casa. Teve famílias na cidade que foram dizimadas. Sim. Dizimadas, de morrer. Morreu o pai do fulano. Aí dali um tempo, morreu a mãe, né? Tudo aquilo que der certo dentro da saúde, não fui eu que dei certo. A nossa convidada extraordinária de hoje, ela tem uma história muito bacana. Primeiro, ela é paranaense, nascida lá em Maringá. Está aqui em Itapurá desde 1984, quando Itapurá ainda nem município era. Ela é enfermeira, mãe de 2 meninos e atualmente ela é a nossa secretária de saúde aqui do município. É claro que eu estou falando dela, da Lilian Ortega. Lilian, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui participando do Café Rios e abrilhantando ainda mais esse programa. Eu é que agradeço pelo convite, parabenizo pelo quadro, Muito inclusive obrigada. pela iniciativa, muito legal aqui na nossa cidade, e agradeço mesmo por estar aqui, pelo convite. Que delícia, nós é que agradecemos. Então começa contando pra gente, né, como é que foi chegar em Itapurá em 1984, quando aqui nem emancipado era, sair lá de Maringá, né, inclusive a família do meu marido toda lá daquele cantinho. Como é que foi essa vinda para Itapurá? O que trouxe vocês para cá? Olha, eu acho que como todo pioneiro aqui da região, todos vieram para cá buscando oportunidades, melhoria de vida, construir uma vida aqui, né? Nós saímos do centro praticamente de Maringá para vir para cá, quilômetros de estrada de terra, para uma vila que era distrito de Diamantino na época. Olha o tamanho da extensão territorial, né? Exato. Numa época em que não tinha energia elétrica nas casas, não tinha água encanada. Era uma época em que reuniam as poucas famílias que tinha na vila e se deslocavam nos carros, tinha os famosos jiricos que o pessoal usava na época, para ir no Rio Parela buscar água para abastecer as casas, lavar roupas e depois deixar a criançada para brincar um pouco. Para brincar. Quando nós viemos, claro, eu era muito pequenininha, eu tenho poucas lembranças, né? Você tinha quantos anos quando você veio para cá? Eu tinha 3. Muito pitoquinha ainda. Muito pequenininha. E aí nós moramos um tempo em área rural também, numa fazenda, e depois, pouco tempo também, e depois viemos aqui para a vila. Fui aluna da primeira escola Portinari, quando ainda era uma escolinha de madeira com 4 salinhas de aula, né? Então você viu isso tudo crescer? Crescer. Aí depois veio o motor estacionário, que encerrava energia elétrica às 10 horas da noite, depois veio água encanada, muito tempo depois asfalto, telefone. Então assim, todo esse processo nós acompanhamos, né? Então ver Itapurá hoje como ela é algo assim inimaginável lá atrás, se a gente pensar quando você chegou, né? Sim, com certeza. Que gostoso. E como é que a saúde entrou na sua vida? Como é que foi esse processo para a área da saúde? Porque você é enfermeira, né? Sou enfermeira. E a gente sabe que com toda essa dificuldade para estudar, tinha que sair daqui, até hoje a gente tem isso. Como é que entrou, como é que despertou isso em você? Certo. Eu não tenho muitos familiares na área de saúde, são pouquíssimos e também de formação mais ou menos na minha época. Geralmente ela entra por conta de alguém da família, né? Exato. A família entra na área de saúde. Eu gostava da área de publicidade, eram outras coisas, mas hoje eu vejo que não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho talento para isso. Mas assim, não imaginava trabalhar com a saúde, mas eu comecei porque o pai dos meus filhos, ele é da área da saúde.
Entendi. E aí, na época, como, né, a gente estava trabalhando nessa área, que era no ramo de drogaria, veio o primeiro curso técnico em enfermagem para Itapurá. Olha que legal. E aí eu falei, vou fazer, né, conhecer um pouco mais da área. Então, eu comecei ali no curso técnico em enfermagem, porque foi a oportunidade que apareceu aqui. Fui da primeira turma da cidade. E quando eu estava para terminar o curso técnico, eu estava passando pelo processo de separação. Né? Nesse tempo tive os meus 2 filhos, né? O Lucas e o Bruno. Tive os meus 2 filhos e aí, após a separação, falei, eu vou voltar a estudar. Né? Tenho 2 meninos, preciso dar conta disso. Vou voltar a estudar. E aí foi quando eu fiz o vestibular para enfermagem. Mas assim, 8 anos depois de ter terminado o ensino médio, era 2º grau na época, né? 8 anos sem estudar, e eu tinha... Quando eu terminei os estudos, eu voltei para Itapurá e eu comecei a dar aula de teclado. Eu tinha feito curso de teclado, órgão eletrônico, então eu fui para o ramo da música, né? Quando eu me casei, eu encerrei e fui cuidar, né, da casa, dos negócios ali dentro da saúde. E aí, quando eu separei, falei, agora eu vou voltar a estudar. Mas eu achei que eu não ia, jamais não ia passar, não ia... E aí, um dia, uma colega ligou para mim e falou assim, parabéns. Eu falei, mas parabéns por quê? Não é meu aniversário? Não, você passou no vestibular. Olha. Eu falei, tá brincando, né? Não, você passou no vestibular. Aí foi toda aquela... E agora? O que é que eu vou fazer? Porque eu estava morando em Itapurá, eu tinha os 2 meninos pequenos, aí eu tinha passado na faculdade na Universidade Federal de Cuiabá, né? Na UFMT. Não foi por aqui, quer dizer, ainda tinha que ir para Cuiabá. Fiz pela UFMT e aí eu falei, e agora? O que eu faço? Porque eu tenho os meninos pequenos ainda e depois que eu separei eu voltei a morar com a minha mãe, estava morando com a minha mãe, falei, agora eu levo, eu não levo, eu estudo, eu não estudo. Fiquei naquele impasse. Por fim das contas, eu acabei, né, a gente conversando em família, minha mãe se propôs a cuidar dos meninos, porque para levar para lá seria um risco. Além do gasto financeiro que a gente não tinha condições de fazer uma faculdade integral, pagar babá para as crianças, né? E sem estar presente, hoje você tem celular, você tem câmera, você tem tudo, hoje facilita muito a nossa vida. Na época eu não tinha nada desses recursos. Falei, como é que eu vou saber se eles estão sendo bem cuidados? Como que eu vou saber se alguém não está maltratando? Ou chega um dia que eu preciso ir para uma aula, para um estágio, alguma coisa, a pessoa não aparece, me deixa na mão. O que eu vou fazer, né? Aí minha mãe se propôs a ficar com eles e eu fiz a faculdade. E você foi para Cuiabá? Fui para Cuiabá. E como é que você lidou com esse sentimento de que bom, tô fazendo uma faculdade, vou poder crescer, né? Tem mais oportunidade, só que ao mesmo tempo eu tô deixando para trás 2 pedacinhos meus. Como é que foi esse período? Foi, olha, muito difícil por conta da distância, da culpa. Eu acho que se tem uma coisa assim que está intimamente relacionada ao fato de ser mãe é a culpa, né? Como nós mães nos culpamos por tudo, mesmo quando a gente sabe que tá certo, né? Pelo que fez, pelo que não fez, pelo que sabia, pelo que não sabia. Exatamente. Então, assim, era aquele peso. Mas para mim foi um motivador, porque eu não tinha tempo para perder. Eu precisava voltar logo para eles. Então, assim, eu me dediquei àquilo. Tipo, eu não posso pegar uma PF. Eu não posso reprovar, eu não posso perder um semestre, porque um semestre é meio ano a mais longe dos meninos, né? Exato. Então, assim, eles foram o seu combustível diário. Eles foram o meu combustível.
E foi um período assim de dificuldade, mas ao mesmo tempo foi um período de muito cuidado de Deus na minha vida. Muito, muito, muito. Porque assim, quando você sai de uma separação, você sai quebrada. Sim. Você sai quebrada, você sai desacreditado, você não acredita em você, você não acredita que você consegue, A né, autoestima vai lá fazer embaixo. totalmente, totalmente. Então, assim, você tem que pegar aquela força que não existe, juntar os caquinhos e falar assim, eu vou ter que dar conta disso, né? Então, os filhos, nesse momento, eles são assim, eu preciso fazer por eles. Não é por mim, não é nada, é pelos filhos. Eu preciso estar bem por eles. Tem que dar certo, né? Exato. Tipo assim, eu não tenho opção de não dar certo, porque eu tenho esse compromisso com eles, eu preciso, né? E com a minha mãe que ficou com eles também, né? Sim. Mas assim, em todos os momentos eu percebi assim o quanto Deus me cuidou, assim, enviando pessoas em momentos cruciais, assim, que eu Os tava, nossos anjinhos da terra, né? sim, que eu tava precisando de ajuda, pessoas para falar assim, olha, vamos participar de tal coisa, assim, tal, e aquilo ser fundamental para a sua recuperação. Sim. Né? Por exemplo, eu participei de um programa em uma... Era justamente um programa de recuperação em uma igreja que eu estava frequentando, e na época em Cuiabá a gente tem o passe livre, né? Para ir para a faculdade. Sim. Então, assim, aquela época do perrengue, né? Então a gente tinha os passes livres contados por dia. Limitadinho. Aí eu ficava na faculdade para economizar o passe livre, para ir para poder ir pro grupo à noite, né? Aí pegava o último ônibus. Aí teve um tempo assim que a linha de ônibus de onde eu passava não ia mais fazer aquele horário, sim. né? Eu falei, e agora? Vou ter que parar, não vou conseguir mais continuar. Aí uma colega que fazia os grupos lá junto comigo, do nada, assim, eu nem tinha amizade, intimidade, chegou para mim e falou assim, olha, eu queria te dar uma carona hoje, posso? Tá, pode. Aí ela falou, não, eu queria conversar com você, tal, não sei o que, onde você mora. E dali para frente ela passou a me dar carona. Olha. Então eu não tinha mais o ônibus para voltar para casa e do nada brota uma pessoa para me dar carona. Mas até Deus o final providenciou a sua carona. Deus providenciou. Foi muito tempo de cuidado de Deus. São detalhes, né? É nos detalhes, não é na grandiosidade, Sim. não é em algo sublime demais. É detalhe, é uma linha de ônibus, é um colega para uma carona, às vezes é um abraço, uma amizade nova que se faz. Exatamente. Mas foi bom, foi um período de crescimento, foi um período de fé. Sim. E graças a Deus, assim, deu tudo certo. Claro que eu digo assim, não sem sequelas, não sem consequências, né? Porque depois eu paguei muito preço desse período, dessa distância, né? Que, sim, querendo ou não, você tá longe, você tem pouco tempo ali de convívio e fica aquela sensação a minha mãe não tá aqui, uma sensação do abandono. Fica um vazio. Fica um vazio. E essas consequências, elas vão aparecer depois, né? Sim. Elas vão aparecer depois. Então, a gente teve um preço que sai caro para arcar com isso depois, né? Veio uma consequência que a gente às vezes não está preparada para isso. Sim. Ou acredita, né? Porque nós mães, a gente gosta de acreditar que não vai acontecer. E às vezes acontece. Sim. É uma coisa que, assim, são 4 anos, mas o tempo para você resgatar, né? Resgatar aquela falta que fez, ele leva muito mais anos, né? Sim, muito mais até anos. porque nós não conseguimos entender, e nem tem como fazer isso, como que impactou para eles.
né? Porque foram vários abortos, né? Primeiro houve a separação entre você e o pai deles, depois, né? Não sei se foi logo em seguida, mas passou-se um tempinho, teve a separação de você no Com sentido eles. com eles, então de repente mudou tudo de novo. Muda de casa. Muda de casa, muda de rotina, muda de tudo. Então, até eles como que eles interpretaram, como que isso, né, foi absorvido por eles, é que a gente não tem controle. Sim. Tem coisas que acaba que eles vão entender depois que eles têm mais uma certa idade, maturidade. Exato. E aí você tem condições de analisar o contexto e falar assim, agora eu entendo o porquê dessa decisão, por que teve que ser dessa forma, né? Mas até a gente chegar nessa maturidade deles, a gente sofre. Com Porque certeza. aí a culpa ela acompanha durante muito tempo. Com certeza. Até assim, tudo que acontece, por exemplo, meu filho passou por um processo de depressão severa, né? Foram anos ali já tinha apresentado alguns quadros, né? Eu tinha passado por alguns profissionais e tal, mas não fechava um quadro, um diagnóstico, um acompanhamento certo, né? Mas teve uma fase crucial, assim, que tudo se agravou muito, que foi quando ele foi fazer faculdade e depois ele foi morar sozinho. Entendi. Então, morando sozinho, aí Longe todo de casa, aquele peso, pressão, e, né, deu de mais coisas pessoais, acabou dando uma desabada, né? Então, e aí você vê assim que será que teria sido diferente? A gente sempre fica com aquilo na cabeça, né? Será que aquela estrutura emocional, o gatilho não foi ali? Será que não foi ali que começou aquela fragmentação? Será que talvez ele não precisaria estar passando por isso? Né? É muita coisa que a gente vai imaginando e são vários pontos de interrogação. Sim. Porque poderia ser que se você não tivesse passado, né, ido fazer sua faculdade e tudo mais, talvez não tivesse desencadeado. Mas talvez tivesse do mesmo jeito. Talvez tivesse do mesmo jeito ou por outros motivos. Ou assim, eu fico pensando, se eu não tivesse ido, eu teria a mesma estrutura, as mesmas condições de manter a minha casa depois. O mesmo olhar para ele, inclusive, né? Um olhar mais clínico, mais crítico de Também. olha, não tá legal, preciso ajudar. De cuidar deles depois, de sustentar a casa, né? Exatamente. Você fica assim, se eu não tivesse, não ia isso dar. também não teria acontecido, né? Então, foi assim, foi o caminho que na época a gente achou que era o melhor. Sim, e talvez realmente tenha sido, e talvez fosse necessário tudo isso, né? Sim. Para você se estruturar, para que eles hoje se estruturem melhor, se conheçam. Sim. Às vezes as respostas não vêm na hora, né? Elas vão acontecendo depois. Depois que já passou, depois que já acalmou, aí que a gente vai perceber. Entender, né? Algumas coisas. E tem coisas que a gente nunca vai entender, nem passando o ano, entrando o ano, não adianta. Simplesmente eram para ser assim. E tudo bem. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho da pandemia, né? Que foi algo assim em 2020 que acabou com a saúde emocional, mental e física de todos nós. Sim. Como é que foi para você atuando na área de saúde, né? E eu sei que para nós da área de saúde foi mais intenso, principalmente para vocês que dentro de hospital, aquela questão do isolamento. Como é que você lidou com isso tudo, tendo seus filhos? Sim. Porque a gente vai mais um medo, né? Se eu me contamino e levo isso para casa. Numa pandemia que nada se explicava correto, nada, tudo tinha um medo, né? Era a morte iminente o tempo todo. Sim. A pandemia, eu falava assim que foi como se nós estivéssemos vivendo uma guerra. De fato, nós vivemos uma guerra. Era uma guerra biológica. Uma guerra fria, distante, mas era uma guerra biológica. Era uma guerra biológica. E ninguém sabia com o que estava lidando.
né? A época da pandemia, ela foi... eu estava na época com 11 anos de hospital, que aí Então eu... já estava bem, vamos dizer assim, eu já era uma pessoa, uma profissional, experiente já. Mais de uma década atuando já na tinha área. uma bagagem ali, que eu assumi o concurso em 2011, né? Eu passei no concurso, eu estava finalizando a faculdade. Aí, no começo do outro ano, fui convocada, né? Comecei a atuar em 3 de janeiro de 2011 e já fui direto para o hospital, né? Deu tempo de se familiarizar bem com a estrutura, né? Antes de uma pandemia. Digamos que digamos que sim, teve muito período de superação ali, teve uns... mas assim, nessa época ali de 2019 para 2020, né? Que a gente começou a lidar com isso, o nosso sonho era que não chegasse, a gente ouvia os rumores, né? Um vírus assim, 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 tal. De repente chegou no Brasil. Pronto. Chegou no Brasil. E a gente... Ai, meu Deus, tomara que não chegue aqui, tomara que não chegue aqui. E aí tinha muita gente tentando entender o que era aquele vírus, que tipo de vírus era, como é que eu combatia aquilo. O desespero, né? Não fecha a fronteira nada da cidade, não deixa ninguém entrar, ninguém sai. Foi uma loucura, Sim, né? não tinha nada, né? Não tinha nada. E aí alguns profissionais, tudo era na base do teste. A gente ouvia, ai, tal coisa tá reduzindo a carga viral em tantos por cento, tal coisa tá melhorando a condição do paciente, tal coisa. E era gente morrendo, era gente morrendo, era gente morrendo. Até que, enfim, chegou. A gente teve o paciente 01. Né? Que a gente não queria o tão temido 01. A gente teve o paciente 01 e aí, bom, começou, gente. Agora nós temos que ir. Agora começou. E assim, nessa época, era a minha mãe, que é até hoje a minha vizinha, né? Os meus meninos em casa, já estavam bem maiores, mas os 2 morando comigo. Em 2018 eu me casei novamente, então tinha o marido também, né? E a gente, na época, a equipe que nós tínhamos dentro do hospital, ela era metade do que tem hoje, ou menos, né? Por exemplo, a gente tinha um médico somente para o dia, para todos os dias. E aí tinha os das unidades básicas que rodeavam para fazer o plantão noturno e o final de semana, mas era um. Enfermeiro era um por plantão. Era tudo reduzido. Hoje nós temos 2, a gente estava com um dimensionamento de pessoal bem abaixo do que é o preconizado, porque existe uma lei de dimensionamento, né? Exato. E assim, a gente fazia tudo, e até hoje faz a parte de resgate, internação, ambulatório e tudo mais. Então era um enfermeiro para todos os setores, para o resgate, para o transporte interhospitalar. E para a região, né? E na época ainda tinha 3 técnicos. Quando eu comecei a trabalhar, era... Bom, depois eu conto essa parte, mas eram 2 técnicos por plantão, né? Então, assim, as pessoas começaram a vir os pacientes, a gente usava os equipamentos de proteção e tal, mas quando virou ali para 2020, que o número de pacientes foi aumentando, as pessoas começaram a adoecer. Né? Os servidores começaram a adoecer, a gente começou a ficar com a equipe desfalcada. 2021, eu assumi a direção do hospital, fiquei um ano e meio como diretora do hospital, e eu estava com uma equipe reduzida, então eu estava na direção do hospital, eu estava no meu plantão ainda. Ou seja, você não se desvinculou da parte técnica, da assistência? Não, ainda estava na assistência, fiquei meses ali na assistência e como responsável técnica pela equipe de enfermagem.
E aí os profissionais começaram a adoecer. Uhum. Então, adoecia, era uma cozinheira que adoecia, era uma técnica que adoecia, era uma enfermeira que adoecia, era um motorista que adoecia, e a gente com a equipe reduzida, e quem estava ali de pé ainda tinha que ficar rodando, Mais de pé ainda. cobrindo plantão, tipo, já cheguei a fazer ali 40 horas ininterruptas, sem ir para casa, né? Outros colegas também fazendo ali 36 horas ininterruptas, 40 horas ininterruptas, às vezes tendo que fazer isolamento em enfermarias inteiras, né? A gente já chegou a lotar É porque todos a os leitos que a propagação do gente vírus tinha. foi muito rápida. Sim. Então, um pegava, todo mundo que estava próximo àquela pessoa vinha. Então, não internava onde? Internava 5, 6 de uma vez. Sim. E aí a gente voltava para casa e ficava naquela, meu Deus, será que eu estou levando a morte para dentro da minha casa? Exato. Porque nós vimos, por exemplo, colegas, amigos perderem familiares. Teve famílias na cidade que foram dizimadas. Sim. Dizimadas de morrer. Morreu o pai do fulano. Aí dali um tempo, morreu a mãe. Agora morreu o irmão. E a gente, meu Deus, onde isso vai? A gente não sabia quando aquilo ia acabar. E eu né? falo que a Covid ela teve um peso a mais, que foi a questão emocional. O medo. Exatamente. Né? Eu vi situações, eu vivi histórias de pessoas que infartaram, que estavam internalizadas, né, internadas, estavam com a Covid, mas infartaram de saber que estavam com a doença ou que precisavam ser entubadas só para melhorar a oxigenação, e o desespero, né, vir a morrer. Então, além de tudo, esse impacto emocional, eu acho que até hoje, né, nós vemos consequências na saúde mental de como que a Covid interferiu. Eu digo assim que o mundo ele se dividiu entre o pré-pandemia e o pós-pandemia. Sim. A gente percebe que o mundo depois da pandemia ele é outro. Totalmente. É totalmente diferente. Parece que a gente atravessou um portal e agora a gente vive outra realidade. Eu cheguei a conhecer, né? Falou do medo. Eu cheguei a conhecer pessoas que ficaram mais de anos sem sair de casa. Sim, o isolamento social passou a ser gigantesco. Sem sair de casa. Então, primeiro veio aquela leva do fique em casa. Uhum. Hoje a gente sabe que o fique em casa foi a pior coisa que existiu, porque você aglomerava as famílias, acelerava a transmissão e as pessoas não tinham o que elas precisavam. Ar puro e sol. Porque ninguém queria abrir nem a janela de casa mais. Uhum. Porque vai que o vírus entra pela janela. Sim. E aí realmente não tinha nada disso. O sol, a vitamina D. Hoje a gente sabe assim, o quanto isso o quanto isso é fundamental. E na época não, era fica em casa. Aí até os protocolos de medicação, a questão dos ataques políticos ali do genocida, o genocida toma que tá vacina, matando não todo toma mundo. Vacina, toma não sei o que, não toma isso. Usa ivermectina, não usa ivermectina. Usa Requinol, não usa Requinol. A cloroquina, não usa. E o protocolo de intubação, né? O paciente, assim, normal de uma saturação de oxigênio entre 90% e 100%. Eles estavam ensinando que o paciente chegou nos 95% intuba. Opa, não, né? Eu digo, né? Sim. Que assim, muita gente morreu, não foi do Covid, foi da intubação. Exato, porque não se tinha também pessoas preparadas para isso tudo. Sim. E uma intubação não é tão simples, não é algo tão, né? Intubar o paciente com 95% de saturação, porque sabe que ele vai rebaixar, né? Aí a expansão pulmonar ali que você... será que eu estou colocando ali uma expansão pulmonar certa no ventilador? Que aquilo, depois a gente teve pesquisas que mostraram que
aquilo causava microfissuras nos pulmões, que aceleravam o quadro ali de deterioração. Sim. Né? Aí depois veio a ventilação não invasiva, aí a gente aprendeu a lidar com a ventilação não invasiva e viu quanto aquilo podia evitar que o paciente chegasse no ponto de ser entubado, né? E foi toda essa fase até chegar na fase da vacina. Vacina, não vacina, vacina, não vacina. Uma dose, 2 doses, 3 doses, como que vai? Qual que toma, qual não toma? Que veio de tudo, né? A polêmica, né? E como é que você lidou como diretora do hospital nessa fase, com uma equipe reduzida e quando tinha uma equipe que estava adoecendo também, você também corria o risco disso? Como é que ficou a saúde mental sua nessa condição toda? Olha, eu digo assim que como a gente estava num período de guerra, né? Eu acho que eu lidei, muitos colegas lidaram justamente como estamos em guerra. Então eu não posso fraquejar, eu não posso fazer corpo mole, eu não posso ir para cima. Então, assim, acho que a gente ficou muito em estado de alerta naquela época. Nós fomos viver as sequelas da Sim. pandemia foi depois. Acredito. Foi depois que acabou, porque assim, imagina, era o único local, era o centro de referência do Covid no município. Então, todo caso, até suspeito, Era lá. espirrou e ia para lá. Então, era tudo era Covid, gripe era Covid, resfriada era Covid, febre era Covid, tudo era Covid. Sim. Porque antes de pensar em qualquer coisa, a gente suspeitava disso. Então, era aquela lotação, né? Então, chega a ser insano, né? Não tem. A nossa reação ali, enquanto profissional na linha de frente, a gente fica como naquele estado de alerta constante, né? E como a gente fica também no resgate, por exemplo. Sim. Né, que a gente faz o resgate ali também. Então, eu tô indo para um resgate. Então, a nossa cabeça, ela tá assim, o que eu vou encontrar? Você chega, bate o olho naquela cena e na sua cabeça você já tá pensando, vou para cá, faço isso, pego aqui, viro ali. E é um piloto automático. É um piloto automático. Então, a gente foi trabalhando mais ou menos nesse sentido, assim, você não pensa que está fazendo aquilo, você reage àquilo aquela situação dessa forma. E aí depois que passa, acabou a pandemia, foram reduzindo os casos, hoje a gente já sabe o que funciona, o que não funciona, hoje a gente já sabe que não precisa ficar todo mundo aglomerado dentro de uma casa trancado, com porta e janela fechada. Hoje a gente já sabe que não precisa colocar capa de chuva para abraçar ninguém, né? E por aí vai, que não precisa ficar 15 dias em isolamento. É grave, é gravíssimo, mas hoje já muita coisa foi desmistificada. Eu né? acho que a mistificação, né? A como ela foi apresentada. E o medo, o medo, exatamente, tava todo ela mundo já morrendo. foi apresentada com isso. A letalidade era... Exatamente. Você tá com Covid, você vai morrer. Era quase uma sentença de morte. Era uma sentença de morte. E para os profissionais de saúde, isso veio com muito mais força. Porque você não pode deixar morrer, mas vai morrer. Então, cuidado. Faça tudo para não morrer. Para não morrer, exatamente. Mas aí tem a tua vida também. Que naquele momento ela deixa de existir porque eu tinha que salvar alguém. Faça tudo para não levar para sua casa, né? Tipo, a gente chegava em casa e deixava uma roupa já na área externa. Era protocolo, deixar roupa, sapato. Tirava, né? Tirava toda a roupa, apesar de a gente trabalhar de uniforme, mas ele trocava, ia para casa, chegava em casa, tirava aquela roupa, enfiava na água com que boa ou botava para lavar separada do restante. Tinha gente que instalou até chuveiro do lado de fora do quintal para tomar banho antes de entrar em casa. Ou entrava, corria para o banheiro, tomava banho e tal.
Aí pronto, agora eu posso. Agora eu tô higienizada. Agora eu posso chegar perto da minha família, né? E mesmo assim, eu tive situações de colegas, de pessoas que nem isso queriam. Olha, eu não vou te abraçar, eu não vou chegar perto, porque eu não sei se eu tive contato com alguém ou não. Então, Sim, isso foi gerando. foi. E como é que surgiu o convite para ser secretária de saúde do nosso município? Nunca foi uma coisa que passou pela minha cabeça. É. Nunca foi. Até assim, eu nem estava mais dentro do hospital na época, né? Porque quando o hospital passou pelo processo de terceirização, eu e vários outros profissionais Sim. que trabalhávamos ali, nós fomos realocados para as unidades básicas de saúde. Então já tinha 2 anos e meio que eu estava trabalhando em unidade básica, Sim. né? Foram 11 anos e meio de hospital, 2 anos e meio de unidade básica. E aí no finalzinho do ano, assim, já tinha começado, a equipe de transição da nova gestão já tinha começado. Olha só. E não tinha ainda certo um secretário de saúde. Foi aí que surgiu o convite, Olha que bacana. né? E aí, assim, num primeiro momento, né, aquela reação assim, Obrigada. obrigada, né? Mas não é, eu tinha ido para outro caminho totalmente diferente. Eu falei, cara, agora que eu posso dormir na minha casa, né? Porque Não, sim, com certeza. na época de hospital você sabe quando entra, Mas não sabe quando mas você sai. nunca sabe quando sai. Exatamente. Você não sabe se vai chegar uma emergência no final do seu plantão, Ou se um colega vai faltar e você vai ter que cobrir, não dá ou para saber. adoecer, Ou adoecer, exatamente. você não sabe. Então, falei, nossa, agora que, porque assim, a atenção básica, você tem muito trabalho para ser feito, mas você consegue planejar um pouco mais, porque no hospital você planeja em cima do imprevisível. Sim. Tem que planejar em cima do imprevisível. Ali você tem situações um pouco mais controladas, você tem uma retaguarda, você tem. Logo agora, assim, que eu, né? E eu tinha ido para outro rumo, eu estava estudando, assim, eu tinha entrado na área da saúde integrativa. Fiz laser terapia, comecei a fazer atendimento particular de laser terapia no período noturno. Aí fiz ozonioterapia, comecei a atender ozonioterapia também. Olha que estava tudo bonitinho. Sim, falei agora, a minha intenção era justamente essa, vou para a área da saúde integrativa. Comecei a fazer uma especialização em suplementação. Sim. Falei, gosto dessa área, amo essa área, vou para cá. Aí, colegas vieram conversar comigo assim, Lilian, aceita, tem gente, mas não é a minha área, porque a Secretaria de Saúde, o secretário de saúde é um cargo político. Sim. Né? E apesar de, assim, o meu convívio ali na área política, por exemplo, meu pai ele foi vereador no primeiro mandato, na emancipação de Itapurá. Nossa. Primeiro mandato, na emancipação, o prefeito era o Gilberto Brizotti, e ele fez parte da Câmara de Vereadores e por muitos anos ele se envolveu ali na política. Sim. Eu era muito pequena, então assim, eu não gostava daquilo, não tinha, né? Falei, gente, não é, né? Eu sou da área técnica, né? Eu gosto de pôr a mão na massa, de trabalhar. Eu gosto de gestão, né? Fiz algumas especializações na área de gestão, gosto de gestão, mas é diferente, é totalmente diferente. Mas aí tenta, vai, né? Aceita e tal. Orei, conversei com meu marido, né? E foi até quando a primeira vez que eu conversei com o Álvaro e o Adriel, né? Falei para eles, falei, olha, até eu recebi o convite por outra pessoa que tinha conversado com eles antes. Falei, primeiro eu vou conversar com meu marido, vou orar a Deus e depois eu dou uma resposta.
e orei e conversei e aí chegou um Todo mundo momento falou sim. foi o que eu entendi. Depois eu parei para pensar, Deus, será que eu ouvi mesmo? Era isso mesmo? Eu não entendi errado? Ou será que o senhor não entendeu errado? Não? Era isso Pode mesmo, acontecer. né? Aí eu falei, não, vamos, né? Vamos tentar. Alguém vai ser, né? Se não for eu, vai ser alguém, mas tá bom, vamos lá, né? Mas eu digo assim que foi e está sendo a fase mais desafiadora da minha carreira, da minha vida, né? Precisando se reinventar novamente diante dos desafios. Sim, aprender a lidar com um mundo que não, né? Sim, não era seu, não era algumas um mundo... nuances ali da área da saúde que não era do nosso dia a dia ali né? E extrapolam até as questões de gestão. Exato. Né? As coisas que fogem da nossa governabilidade, as coisas que, né? Ano passado foi um ano assim pesadíssimo para nós, né? Aquela fase de transição foi foi mais uma guerra ali, né? A questão da engrenagem, né? Enquanto não tiver tudo alinhadinho, não caminha, tem as dificuldades, as barreiras, exatamente. Sim. Eu digo assim, nós conseguimos trabalhar, produzir muito no ano passado, né? Estruturar algumas equipes que ainda estavam com menos gente, abrimos setores novos. Inclusive o hospital, né? O hospital foi aquele janeiro assim intenso, né? E agora? Vai continuar terceirizado? Não vai continuar terceirizado? Vamos, não vamos, não vamos, né? E aí era um pedido da população. Sim. A população estava pedindo essa retomada, né? E aí, e agora? A gente vai ou não vai? Eu falei, olha, o que vocês decidirem, a gente peita. Sim. Né? Vamos lá, tá todo mundo junto. O que vocês decidirem, vamos lá, a gente enfrenta. Né? Não, vamos. Então aí foi. Abrir processo para contratação de equipe, fazer aquela fase da transição novamente, ver como estavam as coisas, porque eu já estava ali há 2 anos e meio fora do hospital, depois não voltei tudo mais. Aquilo ali, né? Se familiarizar de novo com a estrutura, né? E era outro, né? Porque, como eu disse, foi um divisor de águas a pandemia. Exato. Então, assim, as pessoas estavam diferentes. Os profissionais das essas novas formações, eles estão diferentes, né? O meio, a mídia, ela está diferente, porque na época a gente nem imaginava esse negócio de o pessoal tinha celular, não sei o que, mas ninguém falava muito de o curso online, não sei o que online. Não, tudo virou online, tudo que passou se tornou um mundo digital. O mundo se tornou digital depois da pandemia. Depois da pandemia, concordo. Eu percebo que as pessoas, depois disso, elas voltaram com uma dificuldade maior de interagir. A gente percebe isso especialmente nos mais jovens. Você vai em lugares assim que as pessoas estão sentadas em volta de uma mesa e ninguém fala com ninguém. Aliás, só o corpo, né? Porque a alma está no celular. E cada um, e você vê famílias, e que eu acho que é o mais assustador. Porque, vamos pegar, se for, não que não seja assustador ou preocupante você olhar os adolescentes sentados numa mesa e um mandando mensagem para o outro ao invés de comunicar. Mas quando você olha pai, mãe, filhos sentados numa mesa, seja para uma janta, para alguma coisa, e todo mundo aqui, é mais apavorante ainda. Porque as pessoas estão perdendo, inclusive, a capacidade de comunicação. Não sabe falar. Sim. Se você pedir alguma coisa, não sabe argumentar, como é que vai ficar? Você percebe que a agressividade
e a baixa tolerância à frustração, elas estão Sim, muito mais evidentes, evidentes, né? exatamente. Então, quando uma coisa não sai como a minha expectativa me diz que deveria ser, Exato. eu já ataco, né? Que hoje a gente tem ali os haters, né, da internet, que era uma coisa que é diferente. Eu olhando para você, assim, isso, te agredir. Mas escondida atrás de uma tela, eu sou muito mais corajosa. Sim, nós temos várias pessoas corajosas atrás de uma tela, atrás de um dedinho escrevendo uma mensagem. Ataques à saúde, não só... Não, eu não estou falando do município, eu digo de um modo geral, eles estão se tornando tão intensos que vários locais, estados, a própria internet começou a ver uma mobilização de defesa. Sim. Para dizer assim, gente... Vamos parar? Gente, vocês estão lidando com pessoas. E o ser humano, ele perdeu, eu falo, perdemos o valor, nós perdemos a essência do que é ser humano. Eu não tô brigando com a IA, eu tô falando com outro ser humano, gente. Exato. Vocês se deram conta? Não é porque eu tô no celular que eu estou me referindo a uma máquina. Exatamente, mas as pessoas não estão percebendo. E se você vê, trata-se muito melhor um celular, um videogame, do que o ser humano. Sim. Então, assim, é desafiador você lidar com todas essas expectativas, né? E você ter a saúde, ela foi ela é uma secretaria que ela é muito visada, né? Sim. Tudo gira muito em torno assim de saúde, educação e tal. E havia ali uma fragilidade, uma expectativa muito grande. Até a gente comenta assim, olha, a régua tá bem alta. A régua tá bem alta. Então, assim, é desafiador você atender a essa expectativa de uma régua super alta, né? Foram muitas mudanças, né? E aí você lidar também com a frustração de pessoas. Mas eu não gostaria que fosse você ali, ou eu não gostaria que fosse esse grupo aqui, eu gostaria que fosse o outro. Sim. Tudo bem, mas neste momento é este, né? E tudo aquilo que nós ganharmos, né? Tudo aquilo que der certo dentro da saúde, não fui eu que dei certo, né? É o município que vai dar certo, é resultado do trabalho de uma equipe que vai beneficiar milhares de pessoas. E que vai beneficiar, né? Hoje nós temos pelo IBGE 15.200 e poucas pessoas no censo. Mas o nosso sistema, o nosso cadastro de saúde, ele gira ali em torno de 27, 28 mil pessoas. É quase o dobro. Quase o dobro. Então, tudo aquilo que der certo está atendendo essas 28 mil pessoas. Exatamente. Tudo aquilo que der errado vai prejudicar essas 28 mil pessoas. Então, assim, se eu gosto de você, se eu não gosto de você, se eu gostaria que fosse outro, né? Agora é o que menos importa. Agora nós precisamos trabalhar para que aquilo que não está correto seja corrigido, aquilo que não está bom seja melhorado, aquilo que está bom a gente consiga melhorar ainda manter mais, ou melhorar ainda mais, Exato. né? Então é nesse sentido que nós temos que caminhar, porque eu vou dizer assim, eu, graças a Deus, a minha família muito pouco fica doente, mas precisa. Né? E vai para onde? Então, assim, mas tem gente que depende totalmente do SUS. Depende totalmente desse sistema de saúde. Então, quando eu contribuo para que aquilo dê errado, ou quando eu torço para dar errado porque a minha expectativa com relação a quem está ou não está não foi atendida, não tô, né? Sim. O prejuízo, ele não é meu enquanto pessoa, ele é principalmente de quem mais precisa, de quem depende, de quem não tem
outro lugar para Outra ir. opção, exatamente. Então, assim, independente de qualquer coisa, vamos contribuir para que funcione, porque todo mundo ganha. Com toda certeza, todo mundo ganha. Né? Exatamente. Então, quando o outro ganha, eu não perco, eu ganho junto. Todos nós. Lilian, nós vamos fazer a nossa brincadeira que a gente sempre faz aqui. Nesse potinho tem várias palavrinhas, eu quero que você tire uma e diga para nós, pode ser através de uma frase, através de um recado para quem está assistindo, o que essa palavra representa na sua vida? Vieram duas aqui. Renascimento. Nossa, que forte! Eu acho que tem tudo a ver com a sua história, com tudo que a gente escutou aqui, viu? Sim. Renascimento. Eu acho que a gente renasce em vários momentos da vida, né? Você renasce quando você encontra uma nova forma de viver, quando você tem um insight ali, um despertar, né? Você renasce quando você tem um filho. Exatamente. Você renasce. Hoje eu tenho minha neta, Ai, né? que delícia. É um outro momento, assim, é uma coisa totalmente diferente. É um momento em que você renasce. Eu falo que você renasce quando você encontra Deus na sua vida. E de fato, inclusive, isso é chamado de novo nascimento. Sim. Por que um novo nascimento? Porque muito daquilo que você era, você deixa para trás para deixar que uma nova pessoa nasça, né? Exatamente. Com base naquilo que você está aprendendo, em uma nova forma de viver, né? Você deixa de viver para si, para viver por um propósito maior. Exato. E eu acho que esse é o principal renascimento. Que delícia, que gostoso. Bom, primeiro não, né? Eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo, por ter aceitado e por ter contribuído com essa história tão linda de tantos renascimentos na sua vida, né? Com tanta coragem, que força, parabéns. E espero que o seu secretariado continue cada vez maior, que você cresça, porque eu sei que toda vez que, como você mesma disse, quando a gente soma, né, para uma secretaria, independente para o que tiver, a gente soma para um todo, né? Então todos nós seremos beneficiados. O hospital está aí, um sonho que a gente conseguiu. Eu imagino para vocês, então, que estão ali. Então, parabéns. Que você continue crescendo cada vez mais. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço o convite. Foi um prazer. O prazer foi nosso. Continuemos. E o Café Rios está aberto. Para você, quando quiser voltar, a casa é sua, pode entrar. Obrigada. Espero que vocês também tenham gostado dessa história para lá de extraordinária. Acompanhe. Todos os nossos episódios estão aqui no canal do YouTube. Um beijo para vocês. Até mais. Deu.